Olá, meu nome é Rafael Souza Lima, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília. Como meu orientador, eu tenho o professor Dr. André Serrano. Hoje são 4 de maio de 2021. A gente está gravando esse vídeo para a disciplina Análise Multivariada, segundo semestre de 2020, para avaliação dos professores Dr. César Tibúrcio, Dr. Jomar Rodrigues e Dr. Paulo Brito. Hoje a gente tem como agenda de apresentação esses 8 tópicos, de maneira rápida: contexto da pesquisa, uma introdução, o problema, o objetivo da pesquisa, qual o referencial teórico básico, percurso metodológico que foi desenvolvido, resultados de discussão e, por fim, considerações finais. Bom, iniciando o contexto da pesquisa, eu achei super interessante e pertinente trazer isso bem no início da apresentação, como forma da gente ter um alinhamento, né? Em 2019, segundo semestre de 2019, eu estava cursando a disciplina com o professor Dr. Otávio, econometria, né? E também a disciplina teoria positiva com o professor Dr. Rodrigo. Em ambas as disciplinas a gente viu muito material relacionado a métodos quantitativos e uma pesquisa mais positivista, né? E dentre os vários assuntos da matéria do professor Otávio, a gente viu regressões logísticas, né? E o professor Otávio, um dos critérios que ele adotou ali como forma de avaliação era a gente conversar sobre pesquisas e eventuais utilizações de modelos abordados em sala, né? A gente conversou um pouco sobre alguns modelos e um dos modelos que a gente conversou foi sobre a aplicação de logit, né? Mas foi muito superficial e a abordagem lá na matéria de econometria foi bem inicial. A proposta, enfim, era aplicar a logit. Teoria positiva, a gente pôde estudar vários temas, entre eles o tema fraude, é um tema que eu me interesso, um tema que eu pesquiso, e conversando com o professor Rodrigo, que também suscitou pesquisas, né, como forma de aprofundar na matéria teoria positiva, foi se discutido eventual utilização de logit na questão da contabilidade forense, mas as duas disciplinas de forma bastante introdutória, né. Concomitante a essas disciplinas, o meu orientador, o professor André Serrano, ele ministrou análise multivariada e eu não pude ser matriculado na disciplina porque ela tinha choque de horário com econometria, que era uma disciplina obrigatória na minha cadeira de disciplinas, né? Então eu acompanhei a disciplina análise multivariada como ouvinte, até mesmo por ser orientando do professor Serrano, né? E na própria análise multivariada a gente discutiu vários modelos e dentre eles o modelo Logit que a gente usa nessa pesquisa, né? Não houve artigo à época porque a forma de avaliação foi a apresentação de trabalho, né? Rodar banco de dados, modelagem e apresentação dessa análise. Enfim, finalizado o ano de 2019, a gente delimitou melhor a pesquisa, tivemos a realização de um questionário, tratamento, análise, enfim, o artigo ele foi produzido no primeiro semestre de 2020. Uma versão preliminar dele foi inclusive apresentada ano passado no congresso da UNB, eu apresentei. E aí a gente retomou esse artigo agora no início de 2021. Fizemos porque o professor André Serrano também participou dessa pesquisa, como acho que não poderia deixar de ser, né? E submetemos aquela estrelinha ali, que ela foi submetida para um periódico e está para avaliação. Então, só estou contextualizando a história dessa pesquisa, ok? A pesquisa ela tem o nome Perfil do Contador Forense, Virtudes, Lacunas e Outras Questões em uma Instituição Federal. Bom, uma breve introdução, a gente começa abordando a questão do Web of Accountability Institutions, né, que é uma rede de instituições
que visa fiscalizar, controlar atos que fujam ao previsto, tanto na esfera administrativa quanto na esfera criminal, penal, né? E a gente tem aí crime de corrupção como um dos delitos, né, um dos males que afligem aí o nosso país e que cresceu assustadoramente nas últimas décadas, né? A exemplo da Operação Lava Jato. E nesse contexto a gente tem o profissional que atua na contabilidade forense, né? A gente trouxe ali multiplicidade de conhecimentos na solução de crimes, muito embora ele tenha um leque amplo de atuação, a contabilidade forense, né? A gente vai ver isso no próximo slide. A gente viu ali nessa figurinha, a gente consegue observar, né? São vários papéis que podem desempenhar todo mundo que atua na contabilidade forense, seja o contador, seja o delegado de polícia, seja o agente de polícia, o perito, o investigador, o advogado, o auditor, enfim, todos eles buscando levar subsídios a uma decisão por parte da justiça, né? E aí a gente trouxe ali a figura do Cook in the Books, né? Que é o mais tradicional na nossa área, na nossa ciência, que é a contabilidade. E também uma figura de um desenho de um corpo no chão, digamos assim, porque a contabilidade forense não se limita a fraudes contábeis, né? Ela pode ser aplicada numa gama de outras investigações. A exemplo, por exemplo, de Al Capone, Frank Wilson, empregou todo o conhecimento da contabilidade forense para prender Al Capone. Enfim, a contabilidade forense tem esse contexto multidisciplinar. A gente trouxe ali uma referência de 2015 de Gabriele Huber, né, que a contabilidade forense não tem tido destaque nos periódicos internacionais e o mesmo ocorre na esfera brasileira, no que se refere à perícia contábil, né, pouco explorado pelos periódicos brasileiros, uma pesquisa de 2018. Interessante trazer esse contexto aí, que a contabilidade forense ela carece de atenção por parte do nosso campo de pesquisa, né, a contabilidade. Muitas vezes a contabilidade forense ela é mais discutida no âmbito do direito do que propriamente da contabilidade, né? E a gente está aqui tentando reverter isso. Bom, e aí nesse contexto a gente se pergunta qual o perfil do contador forense, né? Qual o perfil do profissional que atua nessa área, né? Essa foi a nossa inquietação, a gente quis identificar e saber o que de fato existe, né? O que de fato a gente tem como habilidades, como características desse profissional. Então, o objetivo da pesquisa é delimitar, a partir de estudos anteriores, qual o perfil do servidor federal que atua no combate a crimes financeiros, buscando se identificar gaps entre habilidades esperadas e habilidades que eu encontro nesses profissionais, né? O que existe de desejo e o que existe de realidade, né? Essa foi digamos, o principal objetivo da nossa pesquisa. Muito embora a gente tenha buscado um segundo objetivo, que é identificar a percepção desses profissionais quanto à similaridade entre contabilidade forense e perícia contábil, porque a gente observou na revisão de literatura que há uma certa confusão entre esses dois termos, né? Então a gente buscou investigar isso aí e mensurar isso aí de uma forma mais estatística, né? Bom, nosso referencial teórico, muito breve, né? A gente traz a importância de se investigar crimes financeiros porque causa efeitos negativos diversos nos países, né? Isso é muito patente, né? E a questão da corrupção é aquele desvio de conduta em benefício privado, né? É o público em benefício do privado. E a corrupção, ela cria diversas ineficiências no serviço público, né? Então, é um mal que precisa ser combatido e para a gente combater a gente precisa estudá-lo, né? E aí a gente traz essa questão do triângulo da justiça, o triângulo formado pela Justiça Federal, pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, que é a questão da rede of accountability, né? Que a gente destacou na introdução e que tem ganhado muita visibilidade no Brasil nos últimos anos, novamente em virtude das grandes operações, entre elas a Lava Jato, né? Bom, é interessante destacar, a gente buscou uma literatura um pouco maior de contabilidade forense e a literatura predominante ela é americana, não obstante, alguns pesquisadores destacam que é importante a gente ficar atento,
que a contabilidade forense, como ocorre nos Estados Unidos, não é igual no resto do mundo, né? Nos Estados Unidos, a questão de avaliação de ativos e testemunho em tribunais, ela é muito forte, o que não se vê em outros países, a exemplo da própria Inglaterra e também no Brasil, né? Não é tão forte essa questão no que se refere à contabilidade forense. É tão forte isso lá nos Estados Unidos que o último congresso que eu tive a oportunidade de participar da AAA, eles fizeram workshops sobre avaliação de ativos na perspectiva do contador forense. Achei bem interessante, eu não vi muito isso pelo Brasil. Enfim, aqui no Brasil existe algumas pesquisas sobre isso. Lucas e Helvas, eles colocam de certa forma equivalente contador forense e perito contador, ao passo que Aquino e Moniana, eles colocam que existem diferenças e semelhanças entre esses dois profissionais, né? Então a gente tem pesquisa em dois sentidos, digamos assim, no Brasil, e a gente buscou aprofundar isso, tá? Olhando algumas pesquisas anteriores, a gente tentou delimitar quais seriam as características, habilidades desse profissional, e aí a gente trouxe só algumas aí, não cabe colocar todas, né? Por exemplo, de Gabriele, ele listou flexibilidade investigativa, habilidade analítica, conhecimentos jurídicos, dentre outros fatores. Essa pesquisa de Gabriele é uma das primeiras que adentra numa amplitude maior nesse tema. Santos Filho, Carlos e Costa também investigaram, mas eles investigaram a questão do perito criminal, né? Já foi um pouco mais direcionado. E aí eles colocaram pensamento crítico, comunicação escrita, análise dedutiva e incluíram proatividade, objetividade e atualização, se manter atualizado, né? Isso seria também uma habilidade extremamente relevante desse profissional. Por sua vez, aqui em Moana colocaram naquela linha de conhecimento multidisciplinar auditoria externa, né, conhecimento de auditoria externa, comunicação escrita e verbal, ele precisa saber se comunicar, né, capacidade de entrevistar pessoas e coletar informações e, novamente, se manter atualizado tecnicamente. E aí a gente colocou Lowers, 2015, citando tecnologia, mas no paper tem vários outros autores que mencionam a importância da tecnologia, colocando ali sine qua non, porque é uma habilidade que muito em breve, se não já hoje, a gente não dominar, a gente vai ficar fora desse mercado de contabilidade forense, ok? Então esse foi o referencial teórico que a gente teve para construir a nossa pesquisa. A gente desenvolveu um questionário em 3 partes. A primeira parte era dados sociométricos, né, para a gente levantar as características da nossa amostra. E depois outras 2 partes, que é a do perfil desejado e a do perfil encontrado, né? O que eu quero, o que eu quero que esse profissional tenha e o que eu realmente tenho, né? Foi um questionário, então, estruturado, a escala Likert de 1 a 5. O nosso universo da pesquisa foi composto por cerca de 9.000 policiais na ativa que estavam atuando na Polícia Federal no 4º trimestre de 2019. A gente traz 4º trimestre porque no primeiro semestre a gente não tinha esses dados para pegar com precisão, então a gente pegou o relativo ao final de 2019. A gente usou o Google Docs, onde o link da pesquisa foi enviado por e-mail 18 de dezembro e o link da pesquisa foi fechado 28 de janeiro, né, de 2020. Não houve fator de incentivo, a participação foi facultativa, a única mensagem que teve foi o e-mail convidava para participar da pesquisa. A gente validou o questionário com 4 especialistas antes de submeter os questionários aos participantes. E a gente obteve, ao final desse período, 391 questionários, sendo 3 questionários não válidos, ou seja, tinha respostas em branco lá. Não sei como o Google Docs aconteceu isso, mas a gente menosprezou esses 3 questionários e ficamos com 388 questionários válidos, ok? Bom, a gente primeiro fez a validação da nossa amostra, né? Se ela era uma amostra que poderia ser utilizada e que conclusões pudessem ser tomadas dela. Então a gente usou uma formulação muito utilizada em pesquisas onde se deseja
mensurar diversas variáveis em termos de proporções e percentuais, né? Uma fórmula, a gente colocou uma referência ali, Barbeta 2014, que é um livro de estatística, mas essa fórmula é encontrada em outros livros. Primeiro eu faço uma aproximação, uma proporção aproximada, né, de um N0, de uma população N0, com um risco ali, um erro tolerável de 5%. E aí eu chego ali a um número de 400, que seria o tamanho da minha amostra, né? E aí eu faço esse ajuste para a população que a gente tinha, que era composta por aproximadamente 9 mil policiais. Então, fazendo esse ajuste, o mínimo da amostra que a gente tinha que ter era 383 respondentes, né? Porque a gente não pode ter 382,98 respondentes, né? E como a gente obteve, então, 388 questionários válidos, a gente considerou que a nossa amostra ela era válida para o que ela se propunha, né? Essa aqui é a nossa amostra, a gente traz essa imagem para reforçar que a gente teve participação de todos os estados, todas as unidades da federação, a gente conseguiu captar respondentes. O canto inferior direito ali, onde está em branco ali, é Rio Grande do Norte, que teve um respondente. Por isso que ela está com a menor área desse nosso quadro, tá? DF foi a maior unidade da federação com respondentes, muito provavelmente porque aqui estão os órgãos centrais, e então o volume de pessoas que atuam em Brasília é muito maior do que no resto do país. São Paulo tem muita gente, Rio Grande também tem muita unidade descentralizada. Então por isso esses dois tiveram aí uma participação também grande, tá bom? Bom, iniciando aqui a estatística descritiva, o que a gente conseguiu colher com essa pesquisa. No artigo tem lá vários dados, a gente trouxe aqui só alguns, destacando aqui a predominância enorme do sexo masculino como respondentes, né, quase 90%. Isso é natural, porque é um órgão policial, então espera-se mesmo que tenha mais pessoas do sexo masculino. Idade concentra-se entre 42 e 50 anos, a maioria dos respondentes nessa faixa etária. Só uma pessoa abaixo de 24 anos, é natural também, porque só curso superior aqui no órgão, então até o pessoal concluir o curso superior e ingressar, a gente acaba não tendo quase ninguém nessa faixa etária. Cargo, a gente tem 5 cargos no órgão, todos eles atuam com contabilidade forense, ou podem vir a atuar, né? Que é o agente, o delegado, o escrivão, o perito e o papiloscopista, né? A maior parte de respondentes era do cargo de agente de Polícia Federal, quase 50% da nossa amostra. A gente tem 74 peritos que responderam à pesquisa, né? A título de curiosidade, a gente tem hoje na polícia em torno de 250 peritos da área contábil ou econômica, sendo que desses 250, uns 150 estão na área fim elaborando laudos, né? Então, 74 peritos são de todas as áreas, né? A área contábil não é a maioria nesses 74. Título de curiosidade também, somente 10 pessoas tinham doutorado, né? Nem 3% da amostra possuía doutorado e cerca de 13% possuía mestrado, né? Título de curiosidade, tem outros dados também no artigo. Bom, aqui já entrando mais na pesquisa sobre as habilidades, né? A parte superior aí da tabela é o perfil desejado e a parte inferior é o perfil encontrado, né? A gente tem média, desvio padrão. A gente observa uma forte concentração de respostas à direita do gráfico, né? Numa escala de 1 a 5, houve forte concentração à direita, ou seja, forte concordância que essas habilidades elas são desejadas para o profissional que atua na contabilidade forense. O destaque que a gente faz aqui é para conhecimento multidisciplinar. Muito embora todas as outras habilidades elas tenham tido nota acima de 4,6, conhecimento multidisciplinar ficou com 3,6 de média, né? De um desvio padrão maior do que as demais, ou seja, já sinaliza que essa habilidade já não é tão necessário, tão desejada assim pelos profissionais que atuam com contabilidade forense. Na parte de baixo dessa tabela, a gente tem ali o perfil encontrado, que de fato a gente tem
no dia a dia desse profissional com habilidade. E a gente utilizou só 4 variáveis de forma a dar foco para os respondentes. A questão de objetividade, me manter atualizado, proatividade e a questão de ferramentas computacionais. A próxima tabela aqui, ela esclarece esse ponto que eu estou destacando ali de ferramentas computacionais, que ela mostra que a pessoa não está tão apta o quanto que ela deseja. Esse gráfico aqui é só uma comparação, essa tabela, desculpa, só a comparação, mas eu gosto mais dessa figura aqui, ó. Pronto, essa figura eu acho que ela é como dizem, né? Uma figura fala mais que 1000 palavras, né? E essa figura para mim ela é muito clara, né? A gente tem ali conhecimento tecnológico, no cinza claro o perfil que eu tenho hoje e no cinza escuro o perfil que eu desejaria ter, né? Então a gente vê que essa habilidade de conhecimento tecnológico tem um gap, uma lacuna enorme e que ela carece de bastante atenção por parte dos gestores, né? O mesmo a gente vê em proatividade, atualização e objetividade, ou seja, todas as variáveis que a gente comparou, o que a gente deseja e o que a gente tem, existem gaps que precisam ser, digamos assim, analisados com maior carinho por parte dos gestores, enfim, de aumentar a, digamos, capacitação nessas áreas e fomentar o aperfeiçoamento da persecução penal, né? Então esse é um dos primeiros achados da pesquisa, tá bom? Essa tabela, ela resume, então, essa primeira parte da pesquisa, onde a gente percebe que o conhecimento multidisciplinar já não é tão necessário, tão destacado por quem atua nessa área de contabilidade forense. Ela tem uma concordância moderada por parte dos pesquisadores. E a parte de conhecimento tecnológico, uma variável nova que a gente trouxe, que não é citada nas outras pesquisas, ou melhor, ela é citada como necessária, mas não foi avaliada se existe ou não, né, essa variável no dia a dia. E aí ela tem uma concordância alta, que ela é desejada, mas ela tem uma lacuna de carência, né, uma carência por parte dos profissionais que atuam nessa área. Beleza. Partindo para uma segunda parte da nossa pesquisa, a gente fez uma investigação sobre a comparação entre contabilidade forense e perícia criminal. A gente tem ali média e desvio padrão e a gente observa que há uma concentração de respostas ao centro da nossa escala Likert, né? Um pouquinho mais à direita para a segunda pergunta. A primeira pergunta é se as atividades são totalmente iguais, se elas são iguais, se é a mesma coisa, se elas são sinônimos. E a segunda pergunta, muito embora elas não sejam iguais, elas possuem um escopo semelhante, um mesmo escopo e produzem o mesmo resultado ao final. A gente fez essas duas perguntas, muito embora possam parecer iguais, mas elas não são iguais. A primeira é que elas são sinônimos, a segunda são que elas caminham no mesmo sentido, né? Na pesquisa havia uma explicação relacionada a isso. Bom, esse gráfico aqui ilustra bem aí o resultado da tabela anterior. A gente percebe forte concentração de respostas ao centro da escala, né? Só que a gente quis aprofundar um pouco a investigação e a gente percebeu em pesquisas anteriores que a variável treinamento ela era uma variável que fazia esse gráfico mudar um pouco, né? Então a gente resolveu pesquisar também se a pessoa tinha ou não participado de treinamento nos últimos 5 anos, treinamento voltado ao combate a crimes financeiros, e a pessoa estaria passado por um processo de capacitação, e aí ela poderia vislumbrar de uma maneira mais clara se contabilidade forense e perícia criminal são ou não a mesma atividade. Então a gente separou os grupos em quem participou de treinamento e quem não participou de treinamento. Então a linha clara é quem participou de treinamento e a linha escura é quem não participou de treinamento. Então quando a gente observa a linha escura nos dois gráficos, a gente observa que ela praticamente não mudou daquele gráfico lá anterior, forte concentração ao centro, né? Sendo que a linha clara ela já começa a demonstrar que não há tanta concentração ao centro e começa a destacar que há uma discordância maior por parte dos respondentes, né? Porque a gente começa a ver
uma maior quantidade de respostas à esquerda do gráfico, né? E aí a gente vê que há uma diferença nisso e a gente foi investigar se isso aí é estatisticamente significativo, né? Para tanto, a gente fez comparação das médias, né? Testes não pareados de comparação das médias. A gente, no grupo que participou de treinamento, 202 respondentes, no grupo que não participou, 186 respondentes, né? Eram grupos, digamos assim, muito próximos à quantidade, né? E aí a gente concluiu que as diferenças elas não eram estatisticamente significativas, né? A gente viu que essas diferenças elas não eram relevantes do ponto de vista estatístico. Só que a gente, a nível de 5% de significância. Só que a gente lembrou que um dos pré-requisitos para se executar esse teste é a normalidade das respostas, né? A distribuição das respostas tinha que ser normal para a gente poder considerar esse teste válido. Então a gente foi verificar a normalidade das respostas. A gente fez, para tanto, o teste Jerk-Bera, né? E aí a gente percebeu que a distribuição das respostas de quem participou de treinamento, ela não é normal. Então esse resultado poderia ter viesado o nosso resultado de comparação das médias, né? E essa não normalidade de quem participou de treinamento, ela fica muito evidenciada quando a gente olha o gráfico, né? A distribuição normal de quem não participou do treinamento, que é a linha escura, ela fica bem visível, né? A normalidade ali está bem visível. Só que a curva, o gráfico de quem participou de treinamento já sinaliza que ele não é normal, né? Não tem distribuição normal. Então, para a gente continuar a nossa investigação, a gente precisou de um modelo que não tivesse como pré-requisito a normalidade. Então, a gente tratou as variáveis com logit, né? A gente optou por um logit ordenado. Na nossa variável independente primeiro, né? A parte direita da equação, a gente tinha a variável binária treinamento, possui ou não possui treinamento, ok? E na nossa variável dependente, a gente fez dois logits, um para cada pergunta, né? Ou seja, se a contabilidade forense e a perícia criminal são a mesma atividade, essa era a primeira regressão que a gente fez, e a segunda é se contabilidade forense e perícia criminal possuem o mesmo escopo e produzem o mesmo resultado, ou seja, elas não são iguais, mas caminham no mesmo sentido. Essa foi a segunda regressão que a gente rodou. A gente tinha uma escala líquida de 1 a 5, né? Então, para a gente fazer um logit ordenado mais enxuto, a gente pegou 1 e 2, que era concordo ou concordo parcialmente, e juntou essas variáveis em uma variável só, que era, ou melhor, discordo, né? 1 e 2, que era discordo totalmente, e discordo parcialmente, a gente juntou na variável 1, que é discordo. A variável 3 inicial, que era o centro do gráfico, a variável neutra, digamos assim, ela virou variável 2. E a variável 4 e 5 originais, que era concordo parcialmente e concordo totalmente, a gente juntou elas e elas viravam variável 3. Então a gente tem um logit ordenado 1, 2 e 3, tudo bem? A gente fez isso tanto para a primeira pergunta quanto para a segunda pergunta. Ambas são as variáveis independentes, uma regressão para cada um, beleza? Então a gente rodou, eu trouxe aqui as telas, eu acho que era a melhor forma de apresentar isso. Essa tela aqui, no caso, é um eViews. Aqui é a nossa amostra com 388 observações, né? Aqui são as nossas variáveis. Eu fiz vários testes, inclusive com variáveis de controle, mas como a gente não achou sustentação teórica para as variáveis de controle, a gente optou no artigo por não utilizar variáveis de controle, tá? Usamos somente o efeito da variável treinamento para investigar. A gente usou modulagem para erros padrões robustos, né? A gente sinalizou nesse sentido, até foi uma dica do professor Otávio, sempre que rodar um logit ordenado, rodar com erros padrões robustos. E aí a gente rodou uma regressão logística ordenada, a gente percebe ali que a gente tem a variável dependente 1, mais a constante, mais a variável treinamento, né? Bom,
A gente fez duas regressões, uma para variável dependente 1, outra para variável dependente 2. A primeira, aqui a gente está mostrando, a dependente 1, logite ordenado. A gente achou um p-valor, né, a probabilidade ali para a variável de treinamento, 0,69, né, ou seja, não estatisticamente significante, né. E aí a gente rodou para a segunda equação e a gente achou novamente essa não significância estatística da variável de treinamento. Não obstante, eu achei essa probabilidade muito alta, né? E aí eu rodei também no Stata, né? Além do eViews, eu rodei no Stata. E aí essa seta azul aí mostra que após rodar o logit ordenado, os coeficientes que eu encontro para a variável 1 são iguais, né? Os coeficientes são iguais. A gente tem aqui, o logit ordenado roda com max vera semelhança, né? Então ele fez as iterações dele e foram também 3 iterações em ambos os softwares e chegou-se ao mesmo valor, né? Que é ali no caso menos 396. A gente tem as probabilidades da equação como um todo, né? Que ali é a estatística Wald, né? Que é baseada também no Q quadrado para graus de liberdade, né? Que é uma variável, que é a variável de treinamento. E aí a gente tem que o modelo ele é estatisticamente significativo a 10%, digamos assim, né? Ali é 0,6, né? Mas a 5% ele não seria significativo, né? E aí a gente começa a observar uma pequena diferença entre os softwares, né? Porque o eViews aparece com alguns valores e o Stata outros, né? Muito embora sejam valores aproximados. Não obstante, a gente foi observar o valor P e a estatística Z e a gente observou uma diferença grande entre os softwares. Conversei com o professor André rapidamente sobre isso, a gente não entendeu o que aconteceu. Então, como a gente já tinha rodado isso aí e o artigo ele já tinha sido concluído nesse sentido, a gente decidiu por não aprofundar essa investigação em busca do que tinha ocasionado essa diferença nas estatísticas P's, né? Muito embora os coeficientes tenham sido iguais, as iterações tenham sido iguais, as probabilidades do modelo em si tenham sido muito próximas, né? O p-valor da variável treinamento foi bem diferente. Então a gente fez o mesmo para a segunda regressão. A segunda regressão aqui é só repetição da primeira, mesmas coisas, tá? A gente tem aqui os coeficientes iguais, a gente tem a probabilidade da equação como um todo, né? A estatística Wald ali, né? A gente tem a iteração também que foi igual, só que novamente no p-valor e na estatística Z a gente deu diferente. Mas enfim, em ambos os softwares, a 5%, que é o que a gente estabeleceu para pesquisa, deu estatisticamente não significativo. Então a gente deixou assim no nosso artigo e não tabulamos o logit no artigo, ok? Bom, considerações finais, no resumo de toda a pesquisa, que a gente confirmou que várias habilidades de estudos anteriores, elas de fato são importantes para o contador forense, destacando que conhecimento multidisciplinar é a variável que ganha relevância em pesquisas anteriores, não teve tanto destaque na atual pesquisa, né? Talvez essa variável já não faça tanta diferença no dia a dia do profissional contador forense. Não, por outro lado, a gente viu que existe uma carência de conhecimento tecnológico, né? A gente viu que essa variável, além de ser importante, ela é uma das mais importantes, né? Ela é a que tem a maior lacuna a ser preenchida, né? A caixa de ferramentas do contador forense precisa de pouco mais de tecnologia. A gente viu que existe certa insegurança por parte dos respondentes sobre as semelhanças e diferenças entre contabilidade forense e perícia contábil, né? Especialmente na área criminal. Dentre as possíveis explicações para isso, a baixa discussão acadêmica ou profissional sobre essas atividades pode ser uma delas, né?
Enfim, encerrando, sob o ponto de vista prático, a gente debateu e a gente entende que as atividades não são iguais. A gente vê que a contabilidade forense é amplo escopo, né? Ela é uma perspectiva mais exploratória, ao passo que a perícia ela seria uma espécie do gênero contabilidade forense, né? Onde a perícia ela atua com mais foco e ela é desempenhada por pessoas pontuais que são os peritos, embora a contabilidade forense pode ser desempenhada por diversos atores, como a gente viu lá no início. Então essas são as principais diferenças entre essas atividades, né? E por fim, uma coisa que a gente gosta muito de defender é a questão de capacitação, né? Cada vez mais, embora os testes estatísticos tenham demonstrado que a variável de treinamento ela não é significativa, a gente pôde observar ali no gráfico, de uma forma visual, que as pessoas que têm treinamento, elas sabem que essas variáveis, que esses dois conceitos, contabilidade forense e perícia contábil criminal, elas não são a mesma coisa, né? Isso ficou muito claro nos gráficos. E aí é isso que a gente gostaria de frisar nessa pesquisa, ok? Bom, limitações do estudo foram várias, né? É um estudo que, muito embora pareça ter um tempo de maturidade, ainda carece de muito mais robustez, né? Muito mais estudo, aprofundamento, né? A gente falou em servidores federais, mas a gente teve como população e amostra só servidores da Polícia Federal. A gente sabe que tem vários outros personagens na contabilidade forense. Viés dos participantes, né? Participantes podem ter entendido a pesquisa como uma possibilidade de mudar de setor ou talvez pensado que a pesquisa poderia ser utilizada para outros fins não acadêmicos, enfim, pode ter tido tudo isso. A gente fez a pesquisa em dezembro e janeiro, muito embora a nossa amostra ela tenha um tamanho satisfatório, o fato de ter rodado a pesquisa em dezembro e janeiro e ter sido enviada por e-mail, o link, fez com que pouca gente participasse. A gente esperava uma participação maior, isso foi uma limitação de estudo também. Bom, como contribuições, desenvolvimento, discussão e fomento da contabilidade forense no Brasil, né? Ainda mais sobre uma perspectiva teoria e prática, né? A gente quis perguntar para quem está praticando o que é importante, né? Não ficar teorizando, né? A gente pegou o que era teoria e perguntou para aquele que pratica, isso aqui realmente é importante? E o que está faltando? Ou seja, isso é uma contribuição na pesquisa para a gente tentar entender a realidade e contribuir com a melhoria dela, né? A gente destaca o fortalecimento da rede brasileira de instituições de accountability, né? A Polícia Federal é uma delas, mas não só ela, mas a gente busca fortalecer esse assunto. E a gente acabou contribuindo aí, sinalizando, inclusive para o órgão, que a área tecnológica precisa de maior atenção. Então, é isso a nossa pesquisa. Peço desculpas se alguma referência não foi citada no slide, mas estão todas lá no artigo, detalhados, né? Todas lá mencionadas como é cabível, ok? É isso, agradeço enormemente, estou à disposição aí para o que for necessário, tudo bem? Obrigado e até a próxima.